Fala, jovens, beleza? Então vou passar aqui para vocês os videozinhos de vetores que eu prometi, tá? Vou separar em algumas partes. Esse primeiro vídeo aqui é da soma vetorial pelo método do polígono, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exercício que diz o seguinte: dados os vetores abaixo representados, obtenha graficamente os vetores soma. Então eu quero que vocês coloquem aqui, façam a soma vetorial, tá? Graficamente, ou seja, pelo método do desenho. Então eu vou fazer aqui, ó, vou pegar um quadriculado aqui do lado e vamos fazer essa soma. Primeira soma que eu tenho é a soma S, que é o vetor A mais o vetor B mais o vetor D de dado. Como que eu faço essa soma? Eu venho aqui e desenho os vetores nessa ordem. Na verdade pode ser em qualquer ordem, tá? Mas eu vou seguir aqui a mesma ordem. Então o primeiro é o vetor A. O vetor A são 3 quadradinhos para o lado e 3 para cima. Então eu venho aqui e desenho esse vetor A aqui, certo? O vetor A está representado, A. Agora, na trombinha, na pontinha desse vetor A, eu coloco o próximo vetor. Qual que é o próximo vetor? O vetor B. O vetor B são 4 quadradinhos para a direita. Então, aqui eu tenho 4 quadradinhos para a direita. E depois do vetor B de bola, eu coloco o vetor D de dado. O vetor D de dado são 4 quadradinhos para baixo. Então, aqui eu tenho 4 quadradinhos para baixo. Tá? O vetor D de dado. Opa! D de dado. Beleza. Coloquei os 3 vetores da soma, da minha primeira soma. Qual é o meu vetor resultante? Qual que é o meu vetor S? O meu vetor S é de onde eu comecei a soma até onde eu terminei. Eu comecei nesse ponto aqui e eu terminei nesse... Opa! E eu terminei nesse ponto aqui. Espera aí. Aqui. Esse é meu vetor S, tá? Então ele está representado graficamente. Se pedisse, por algum motivo, para você calcular esse vetor S, como que você calcularia, tá? Eu só vou explicar como calcularia nesse primeiro vetor S, no R e no F, eu não vou pedir para calcular não, tá? Não vou fazer o cálculo não. Você tem um papel quadriculado, você tem um fundo quadriculado aqui. Então você pode formar um triângulo retângulo. Você procura uma maneira em que o seu vetor soma forma um triângulo retângulo igual aqui, e que tem 1 de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de base. Então, qual seria o valor do meu vetor S? Você quer um triângulo retângulo, só fazer Pitágoras. Então, S ao quadrado, deixa eu ajeitar minha coisa aqui, S ao quadrado é igual, um dos lados que eu achei ali ao quadrado, no caso é 1, mais o outro ao quadrado, que é 7, tá? Se você desenvolver isso aqui, você vai descobrir que S ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 49, então vou puxar aqui para cima, que S ao quadrado é igual a 50, ou que S é a raiz de 50, certo? Esse aqui é o valor de S. Então, se você tem um fundo quadriculado e eu peço a soma visual, você só precisa fazer a regrinha do trombinha no rabinho, ligar um vetorzinho no outro e achar a resultante. Se eu pedir o valor, você usa o quadriculado para isso, tá? Então, no vetor B, no vetor a alternativa B, que é o R, e o F, eu não vou fazer essa soma, tá? Vou só mostrar como que faria a quadriculado. Vou achar até as coordenadas, mas eu não vou fazer a soma aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou para a soma B agora. Minha soma B. Minha soma B é o vetor E menos o C menos o D. Então a primeira coisa que eu faço é representar o vetor E. Lembrando que tanto faz a ordem. Eu estou fazendo a ordem que está aqui porque fica mais fácil. Então 3 e 3, o vetor E, né, tem 3 para um lado e 3 para baixo aqui. Eu venho e represento ele aqui. 3 para um lado e 3 para baixo. Esse é o meu vetor E, tá? A minha próxima soma, o próximo vetor a colocar é o menos C. O que é o vetor negativo do C? O C está aqui representado. O menos C seria isso aqui, ó. Um vetor de mesma magnitude, mesma direção e o sentido contrário. Então, na hora de fazer a soma, eu vou desenhar o menos C, que é o C virado para o outro lado.
trombinha do primeiro no rabinho do segundo. Aqui são 4 quadriculados, 4 quadradinhos. Esse aqui é o vetor menos C, tá? Somado. E o vetor menos D? O vetor menos D, se o D é 4 para baixo, o menos D é 4 para cima. Então aqui eu tenho o vetor menos D de dado, certo? Fiz a soma, acabou. Minha soma é essa parte aqui. Qual é o vetor resultante? Qual que é o vetor que substitui todos esses combinados? É aquele vetor que eu vou representar do ponto que eu comecei a soma, que foi aqui, até onde eu terminei a soma, que foi aqui. Então eu vou fazer aqui, certo? Esse é meu vetor resultante, meu vetor R. Se eu quisesse achar o valor de R, o que eu faria? Procuraria um triângulo retângulo aqui, montaria ele. Aqui eu tenho um quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, 7. Ele acabou ficando com o mesmo resultado que o S, né? Então, coincidentemente, A mais B mais D é igual a E menos C menos D. A soma anterior também, quando eu terminei, deu um vetor de mesmo tamanho, apesar que a minha soma não era assim, se eu não me engano. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Minha soma S era um vetor na diagonal, minha câmera é invertida aqui, né? Na diagonal para baixo. A minha soma R é diagonal para cima. Então eu tenho sentidos contrários aqui, né? Direções contrárias, mas o valor do vetor R e vetor S acabaram sendo valores iguais. Certo? Bom, último aqui pela soma do trombinha no rabinho. O vetor F. Então, A mais E mais C. Vamos lá. A gente já sabe os passos. Primeiro passo, eu pego o desenho vetor A. Então, 3 e 3. Eu conto aqui. O importante é manter a proporção, senão não dá certo a soma. Temos o vetor A. Na pontinha do vetor A, eu vou ligar o vetor E. O vetor E é 3 e 3 também, só que agora para baixo aqui. Então, o vetor E. E agora eu faço o vetor C, que são 4 para a esquerda. Aqui. Esse aqui é o meu vetor C. Fiz a minha soma. Quanto que vale F, que é a combinação desses 3 vetores? É onde eu comecei minha soma, que é aqui, para onde eu terminei minha soma, que é aqui. Então, puxo para cá. Esse é meu vetor F. Nesse caso, se eu pedisse o valor de F, como ele não está inclinado, é só contar. São 2 quadradinhos, na minha escala aqui, então F vale 2. Opa, vale 2. Beleza? Então, ó, esse videozinho aqui, gente, não dá nem 10 minutos. É para explicar como fazer pelo trombinha no rabinho, pelo método do polígono. Eu vou agora refazer essas coisas, essas contas, tá? Essas somas, pelo método dos versores, do I chapéu e J chapéu. Então, se por acaso eu mandei esse vídeo para vocês, de alguma turma, e eu não expliquei esse método ainda, talvez você esteja no primeiro ano, alguma coisa assim, pula, para você acabar o vídeo aqui. Se você está no terceiro, provavelmente eu já te expliquei isso, então eu vou fazer pelo outro método que a gente não precisa desenhar, beleza? Então, eu vou voltar aqui. E para fazer a soma por esse outro método, eu preciso escrever esses vetores, montar esses vetores, de uma maneira em que eu tenha as coordenadas deles. Lembrando que a gente usa um padrão, tá? Em que, deixa eu colocar aqui, o para cima, peraí, o para cima, deixa eu fazer aqui assim, fazer do lado, tá? Um quadradinho para cima é o J, chapéu, e para horizontal é o I chapéu. O J chapéu representa o eixo Y e o I chapéu o eixo X. Então, vou pegar um vetor aqui para a gente escrever. Vou pegar o vetor A. O vetor A começa aqui, certo? Eu ando 3 quadradinhos para a direita e 3 para cima. Então, o meu vetor A, eu posso escrever assim, ó. 3 para a direita, 3 na direção de X, 3i. Mais 3 para cima, que é na direção do Y, na direção de J. Esse é o meu vetor A. Então, ele está escrito a partir dos versores. Vamos fazer aqui o vetor B. O vetor B, ele anda 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita, 4 na direção de X,
4i chapéu. Tem alguma coisa na direção de y? Esse vetor sobe ou desce? Não. Então eu posso deixar assim, ou eu posso colocar 0 na direção de j. Tá? Para a gente somar depois fica mais fácil colocar o 0 aqui. O vetor c. O vetor c ele tem 1, 2, 3, 4 para a esquerda, contrário à direção de x. Então é menos 4i, que o i aponta na direção do x positivo. De novo, o c não sobe nem desce, 0 na direção de j, que é a direção de y. O d de dado. O d de dado, ele tem nada para a esquerda e para a direita, ele só sobe e desce, então não tem nada na direção de x, na direção de i chapéu. E aquele 1, 2, 3, 4 descendo, menos 4 na direção de j. Tá? Contrário ao y, então menos j é a direção de y, menos 4j. E o e, que é o último, eu nem sei se vou usar todos esses vetores, tá? Ele começa aqui, ele desce 3 e anda 3 para a direita. Então, para a direita ele anda 3, 3i. A gente sempre coloca o x primeiro. E depois 3 para baixo, menos 3j. Tá? Por que é negativo? Porque o y é para cima e ele está indo para baixo. Beleza? Então agora eu tenho os meus vetores escritos a partir de versores. E aí eu vou fazer minha soma. Como que eu faço a minha soma? A minha soma S, tá? A primeira soma aqui, S, tá? É o vetor A mais o vetor B mais o vetor D. Então eu vou colocar um embaixo do outro. O A é 3i mais 3j. O B, que é o próximo, é 4i mais 0, j. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para ficar melhor, peraí. Mais 3j, aqui é 0j e aqui é mais. E por fim, o meu vetor D, que é o próximo. 0i menos 4j. Vou somar tudo isso. Vou somar i com i. 3i com 4i, 7i. 3j's com menos 4j's, menos 1j. Então, o meu vetor S, ele tem essa característica. Ele é 7 para a direita, que é a direção positiva de x, e 1 para baixo. Tá? Então, se você tivesse um quadriculado aqui, os meus quadriculados eu usei todos, tá? Mas vamos pegar aqui o primeiro, a primeira soma. Olha só, eu começo aqui, peraí. Eu começo, peraí, cadê aqui? Eu começo nesse ponto, né? Ó, eu ando 1 para baixo e 7 na direção positiva de x. E aí eu montei meu vetor aqui. Então esse meu vetor rosa, se eu tivesse quadriculado, eu poderia montar a partir dessa soma. Que por sinal são as componentes... Deixa eu apagar isso aqui, peraí que vai ficar meio bagunçado. Ó, aqui, vou apagar, depois eu volto ali, tá? Aquelas componentes 1 e 7 são as componentes que eu estou aqui no Pitágoras para calcular a hipotenusa. Então, como que eu fiz aqui? Tá? Você pode cortar o caminho para achar essa soma. Tá? Então, se quisesse descobrir o valor de S, era só fazer o quê? S ao quadrado, e aí essas componentes ao quadrado. 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Professor, posso colocar menos 1 ao quadrado? Pode, mas menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, colocar o valor negativo ao quadrado não vai mudar nada. E aí você vai descobrir que S ao quadrado é 49 mais 1. S é raiz de 50, que é o que eu tinha falado, que dava fazendo pelo outro método no desenho. Beleza? Então, esse seria a soma de S. Eu vou aproveitar aqui essa mesma imagem e vou apagar. Depois você volta o vídeo aí. Vamos fazer agora para a soma R. Tá? Já tem meus vetores descritos ali, não precisa me preocupar. A soma R é E, então vou colocar o vetor E aqui. 3i menos 3j, menos C. Então eu vou inverter os sinais de C. Era menos 4y, perdão, menos 4i, vai ficar mais 4i. Zero, né? Posso inverter o sinal danado? Então tá aqui. Deixa eu só fazer assim para vocês verem que eu inverti o sinal. Menos 0j. Tá? Menos D, eu vou pegar D e vou inverter o sinal.
menos 0i, também vai fazer diferença. Aqui está menos 4j, agora fica mais 4j. Faço a soma. I com i, 3 com 4, 7i. Menos 3 com mais 4, mais 1j. Então, o meu vetor R, ele tem as componentes 7 para a direita, no sentido de x. Minha mão vira para o outro lado aqui, mas eu estou apontando para a direita mesmo, tá? E 1 para cima. Lembra que ele tinha o mesmo tamanho do vetor S quando eu fiz a soma? As componentes são iguais, o que muda é a direção e o sentido. Então, se você desenhar, você vai encontrar aquele desenho que está aqui, esse aqui, né? Ó, vetor R. 1 para cima, aqui, peraí. Ó, cadê? Aqui. 1 para cima, que é esse 1j, e 7 para a posição de x, para a direção de x, o sentido de x positivo, que é esse aqui, e você pode montar o vetor resposta. Beleza? Vamos fazer o último aqui, eu acho que nem precisaria, mas vamos fazer o último. Então, agora o vetor f fica como? O a é o primeiro vetor da soma, você pode inverter a ordem, eu vou fazer sempre aqui na ordem, tá? Mas esse é o vetor a. O vetor e é 3i menos 3j. E o vetor mais c, que é o vetor aqui sem mexer no sinal, menos 4i mais 0j. Soma aqui. Menos 3, cadê? Menos 3 com mais 3 cai fora. Tá? E aqui, esse outro vai ficar como? 3 com 3, 6, com menos 4, 2i positivo, mais 0j. Então, esse vetor é o meu vetor f. Se eu fosse representar ele graficamente, desenhando, ele ficaria assim. Espera aí, cadê? 2 apontando para a direita na direção de x. Lembrando que i é na direção de x e j na direção de y. Certo? Então, dois métodos para você fazer a soma vetorial. Primeiro pelo desenho, depois pelos versores. Eu sei que eu expliquei pelo método da tabelinha, mas o método da tabelinha é basicamente o método dos versores disfarçado. Beleza? Eu estou ficando meio transparente agora que eu fui vir. Beleza, gente? Então, para esse aqui tá bom. Eu vou fazer agora uns videozinhos de paralelogramo e um de soma geral para decomposição também, para a gente encerrar essa parte de vetores. Beleza? Até daqui a pouco.